abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo 23. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém? A partir do verso 1 diz da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia pelas veredas da tua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glórias a Deus. A igreja pode tomar o seu assento. Hoje estava lendo esse salmo, desde ontem, na verdade, estava lendo esse salmo e o Espírito de Deus falou muito claro ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus falou ao meu coração. Os irmãos sabem que o livro dos Salmos, não é, tem muitos salmos bonitos, muitos salmos conhecidos, mas existem dois especificamente, que é o Salmo 91 e o Salmo 23, que são salmos muito conhecidos. Na verdade, algumas pessoas até deixam o Salmo 91 aberto, né? Outro deixa o Salmo 23, né? As páginas ficam tudo até amareladas. Chegava muitas vezes na casa dos irmãos lá no Nordeste, estava lá aberto no Salmo 23, não é como se aquilo fosse espantar algum mosquito. Não espanta nada, não é? Mas, pelo menos nós sabemos, irmãos, que é um dos salmos muito conhecidos. Eu não posso lhe dizer de cabeça qual dos dois é o mais conhecido, Salmo 91 ou Salmo 23, né? Eu até acredito que seja o Salmo 23, mas algumas pessoas dizem que é o Salmo 91. Mas eu estava olhando e observando esse salmo e olhando o que ele, na verdade, ele representa. Esse salmo ele está dentro de algumas classificações. Existem classificações de salmos, não é? E dentro das suas classificações e derivações daquelas classificações, ele está entre os salmos messiânicos. Ou seja, são salmos que exaltam a vinda, a chegada do Messias. Amém, irmão? Amém. Então, o salmo, por ser um salmo messiânico, os judeus estavam aguardando a chegada do Messias para que tudo aquilo se cumprisse, que o Messias pudesse levar eles a pastos verdejantes, que pudesse levar eles a águas tranquilas pelo momento de guerra que eles viviam passando e na verdade vivem até hoje. Mas aquele momento, então eles cantam o salmo na esperança de que haja um momento em que o Messias chegará para resolver os seus problemas. Amém, irmãos? Então, ele fala de um momento de providência para Israel, onde Deus irá providenciar, não é? A bênção para o povo de Israel, a bênção para o seu povo, levar ele à presença dos seus inimigos, preparar uma mesa. Isso, na verdade, é uma parte poética, onde a gente pode entender ele levando e preparando a mesa na presença dos seus inimigos. Unge, né, o cálice com óleo, unge a cabeça com óleo, o cálice transborda, mostrando a alegria, não é? A força que renasceria novamente de Israel e que todas as nações iriam olhar e ver a bênção de Deus sobre Israel. Amém, irmãos? Então, quando nós lemos o livro dos Salmos, e quando lemos especificamente o Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, amém? Muita gente já começam a ver a providência. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada nós vamos explicar daqui a pouco, mas pelo menos agora nós vamos ficar com nada, né? Nada me faltará, né? Nada me faltará. E aí ele diz assim: ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. E aí muitas vezes nós olhamos para esse salmo como um salmo de providência. Amém? Então, quando Jesus chega, Jesus olha e se expressa para o seu povo como ele seria o bom pastor. Amém, irmãos?
Então ele preenche aqueles requisitos com a sua presença. Amém? Então, enquanto os israelitas, o povo que cantavam esses salmos nas suas congregações, adorando o nome do Senhor, providenciando, esperando a providência, o Jesus se apresenta a eles como o Senhor presente, aquele que está ali. Ele diz: eu sou o bom pastor, eu sou aquele que vocês estão esperando. Em outras palavras, aqui estou eu presente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí eu estava hoje lendo essa palavra e meditando para trazer os irmãos, e observei algo muito interessante no Salmo 23. Abra, continue com a sua Bíblia aberta no Salmo 23, porque eu fiquei observando o salmista Davi. Esse é um dos poucos salmos, não é, que nós vemos sendo descrito que era de Davi, não é? Então, quando chega no Salmo 23, se você ler os primeiros 3 versículos, você vai observar que o salmista estava como que falando para alguém. Você já percebeu isso? É como se ele estivesse contando isso para alguém. E ele diz: olha, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amém, irmãos? Então ele estava contando, muito possivelmente, para alguém e dizendo: olha, e ele fará isso por amor do seu nome. Ou seja, apontando para uma terceira pessoa. Então ele estava conversando com alguém e logo em seguida ele apresenta a terceira pessoa, que era o Senhor. Só que quando nós partimos para o verso 4 em diante, e eu gostaria que você acompanhasse, ele muda essa pessoa. Ele diz: e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. E aí ele diz: a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara. Se eu fosse estender essa palavra, eu dizia: o Senhor prepara. Quando ele diz prepara, é como se ele estivesse referindo ao Senhor. E ele diz: tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. No verso 6 ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E aqui no verso 6 a gente não sabe se ele estava ainda falando com o Senhor ou se ele volta a falar com a terceira pessoa. Uma das coisas eu sei, irmãos, é que quando ele começa o salmo, ele começa cantando, dando glórias, falando, dizendo o que é que o Senhor iria fazer aqui e tal. Mas quando ele chega na hora da luta, do problema, ele percebe a presença do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Ele diz: tu, aleluia, estás comigo, a tua vara e o teu cajado é o que me consola, é o que me guarda, é o que me protege, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eu fiquei meditando a respeito disso e lendo novamente, como já falamos aqui, a partir do verso 1, não é? A palavra de Deus diz que esse é o Salmo de Davi, é o Mitzmo lo David, ou seja, é o Salmo de Davi. Ele já começa dizendo, são poucos os salmos que faz menção disso, e no hebraico, irmãos, existe uma certa diferença para que você possa entender. Por isso que eu estava falando que nos 3 primeiros versos fala de providência, mas a partir do 4 nós vemos a presença de Deus andando junto com eles. Na verdade, no hebraico a palavra, ele começa a dizer Adonai Roi, ou seja, Senhor, né, Deus é o meu pastor. E aí ele diz Lo, que quer dizer não, Ersá, que quer dizer providência. Ou seja, se eu fosse traduzir, eu traduziria assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Amém? Era como se ele estivesse dizendo assim: o Senhor sendo o meu pastor,
eu sei que Ele não vai me faltar nas horas que houver necessidade para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Mas entendendo que, como não tinha sair, que seria no caso me faltar, então eles resolveram trocar o nome não para nada, só para você poder entender um pouco. Mas quando eu comecei a ler, olhando para esse salmo com o sentido de nada, sempre vinha à minha cabeça alguma coisa de providência. Quando eu digo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, sempre vem na minha cabeça algo de providência. Não vai me faltar comida, não vai me faltar pão, não vai me faltar roupa, não vai me faltar isso. E o sentido do salmo não é para o lado da providência, é para o lado da presença do Senhor Jesus. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Quando o Senhor, aleluia, está na nossa vida, Ele faz você descansar em verdes pastos para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele faz você descansar. Enquanto eu estava orando no meu quarto hoje, estava dizendo ao Senhor, aleluia, o Espírito do Senhor falava bradamente no meu coração, dizendo assim: descansa, descansa o teu coração. Aleluia. Às vezes a gente está tão angustiado com a situação, embravecido, desencorajado, e o Espírito de Deus está dizendo: o Senhor é o teu pastor, descansa no Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor é o teu pastor. Glória a Deus. Ele não vai te faltar na hora que você precisa. É Ele quem vai providenciar, é Ele quem vai abrir a porta, é Ele quem vai fazer um milagre para a glória do nome do Senhor Jesus. Talvez porque os próximos versos, o verso 2 e o verso 3, fala de uma certa providência. Muitas vezes nós ficamos, irmãos, pensando numa providência, mas Deus está dizendo, aleluia, Ele vai suprir, como fala os 3 primeiros versos, mas Ele vai estar do teu lado, aleluia, para que você entenda que é mais importante, aleluia, a presença do Senhor do que a providência do Senhor. Não sei se você entendeu, mas eu vou tentar explicar de uma forma que você entenda. É melhor ter o Senhor do teu lado e faltar alguma coisa que você ache necessário, do que ter alguma coisa que você ache necessário e não sinta a presença do Senhor. Então glorifica, espera e creia que Ele é o Senhor que cuida da sua casa para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque quando você olha para este salmo como olhando e esperando o provedor, muitas vezes, irmãos, você fica decepcionado. E antes de nós entrarmos aqui, eu gostaria somente de salientar e levantar novamente que esse salmo é um salmo da plenitude. É um salmo que mostra a grandeza do Deus Todo-Poderoso. É como nós falamos, é a esperança do Messias que viria para resolver. Então quando Jesus chega, ele não entende, mas nós entendemos. E nós cremos que Jesus está conosco e está aqui nesse lugar, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, é como se houvesse um aprendizado desde o verso 1 até o último verso. No primeiro, ele está como que temeroso: o Senhor é o meu pastor, não vai me faltar o alimento, eu vou para pastos verdejantes, eu vou para águas tranquilas. Aleluia. Mas quando ele começa a crescer na presença do Senhor, ele começa a dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele começa a entender que a presença do Senhor, aleluia, na vida dele é melhor para o que ele vai passar e para o que ele vai aprender, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Quando a pessoa olha somente para o Deus como provedor, irmãos, a pessoa vê a providência como um sinal da presença de Deus. E isso tem sido um grande problema na vida do crente. Porque quando você começa a olhar para o sinal como a presença de Deus,
Às vezes, eu vou tentar explicar de uma maneira que você entenda. Às vezes a pessoa está pedindo alguma coisa, e quando Deus dá a providência, então a pessoa diz: olha, realmente o Senhor está aqui, realmente o Senhor é comigo. E a pessoa fica começando a criar objetivos a todo tempo. Todo tempo a pessoa: não, e se não acontecer isso, é porque Deus não está me ouvindo, e agora o que é que eu vou fazer? E a pessoa fica começando a limitar a sua vida. Ele fica olhando para a providência como um sinal, onde na verdade a presença é o sinal da providência. Ou seja, quando Deus está com você, aleluia, a providência vai chegar para a glória do nome do Senhor. Não é porque chegou a providência que Ele está, é porque Ele está que a providência está chegando na tua casa, na tua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então não olha para esse salmo como se você estivesse dizendo: ah, Senhor, se o Senhor fizer isso, ah, mas se fechou a porta ali, é por causa disso. Não, aleluia, saiba que o Senhor está no controle da sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se Ele fosse somente um Deus de providência, aleluia, o crente não passaria provas. Se Ele fosse somente um Deus de providência, ah, o Deus respondeu, ah, o dinheiro chegou, ah, o meu documento foi aprovado, ah, olha, isso aconteceu, as coisas aconteceram. E quando a pessoa ficasse assim, então nós nunca passaríamos por provas. Nós nunca entenderíamos o que é uma prova, nunca entenderíamos o que é passar as dificuldades, mas com a certeza de que Deus está ali, aleluia, com Ele, em nome do Senhor Jesus. E enquanto estava meditando a respeito disso, irmãos, eu comecei a me lembrar, pelo menos de dois exemplos que eu quero citar com os irmãos aqui. Porque no verso 4 ele diz: tu estás comigo. Aleluia. Eu não estou esperando no Deus somente de providência, eu estou esperando na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Com a presença dele eu sei que nada vai me faltar. Com a presença dele eu sei que nada vai me faltar. E se falte alguma coisa, aleluia, com a presença dele eu consigo passar, eu consigo vencer, eu consigo chegar do outro lado. Quantas vezes nós vemos pessoas com câncer passando dificuldade, mas dizendo: o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, aleluia, Ele que faz. Alguns dias passados, alguns anos passados, eu vi uma mulher cantando com um filho morto na cama, e ela cantando: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Cantar isso na igreja é muito fácil, mas diante do filho morto, aleluia, sei, aleluia, que é só para aqueles que estão conscientes da presença do Senhor na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. E eu comecei a me lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós já falamos isso aqui, eu falo constantemente, né? Mas ali foi o momento onde eu me lembrei que eles não estavam esperando a providência. A providência era se Deus quisesse. Eles chegam para o rei olha para eles e diz assim: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês não querem adorar a minha estátua. Olha, vocês estão fazendo isso de propósito, vocês estão querendo fazer isso para tentar intimidar. E quem sabe era essa a imaginação que ele tinha, né? Vocês estão querendo fazer isso para se rebelar ou qualquer outra coisa. Aleluia. Mas o Sadraque, Mesaque e Abednego dizia: não, Senhor rei, aleluia, porque o nosso Deus não permite. Eu fico imaginando a conversação dele. Ele dizia: nosso Deus não nos permite nos dobrar diante de deuses. Aleluia, nós lhe respeitamos sim, mas nós não podemos sair daqui. Ele disse: olha, eu vou aumentar a fornalha 7 vezes mais. E aumentou a fornalha. Aí um deles disse assim: olha, rei, não tem problema, aleluia, Deus pode nos livrar ou pode não nos livrar, mas nós vamos continuar esperando nele. Aleluia. Não era a providência que eles estavam esperando, porque se eles
estivesse esperando a providência, ele ia dizer: não se preocupe, ó rei, Deus vai nos livrar da fornalha de fogo. Eles não estavam contando com a providência, eles estavam contando com a presença de Deus. Ele disse: não importa se ele não tirar, aleluia, mesmo assim nós não iremos nos dobrar diante dessa estátua. Aleluia. E quando alguém não conta com a providência, mas conta com a presença, diz a palavra de Deus, que ao jogar eles dentro da fornalha, o próprio Deus desce e anda com ele no meio da fornalha. Aleluia. Eu gostaria que você nessa noite levantasse a tua mão e começasse a dar glórias a Deus, porque a providência pode até ser que não chegou, mas a presença de Deus está aqui nessa noite para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tem gente que se desespera quando os problemas chegam. Tem gente que se desespera quando a porta se fecha. Tem gente que entra em desespero quando não vê solução. Mas aquele que está esperando no Senhor, aleluia, ele diz: eu vou esperar. Aleluia. O livro do Jó diz que Jó falou: ainda que ele me mate, todavia nele eu esperarei. Aleluia, aleluia. Deus não é somente um Deus de providência. Hoje as igrejas estão pregando somente a providência. Olha, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, como se Deus fosse escravo da igreja e que tem que suprir a necessidade de cada um. Aleluia. Em vez de dizer: olha, a presença do Senhor é quem te guarda, é o Senhor. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará com você. Ainda que a imigração chegue, ainda que a dificuldade chegue, a porta bata, a dificuldade levante, Ele diz: o Senhor está conosco. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluias, aleluias. Fiquei imaginando, irmãos, o que estava acontecendo no caminho de Emaús, como a irmã Tatiana, ao orar, mencionou ali os discípulos no caminho de Emaús. Escrevi aqui, não é? Aqueles discípulos, quando saíram de Jerusalém, eles saíram sem esperança, porque a esperança deles havia morrido. E quando eu digo de esperança que morreu, era verdadeiramente a esperança mesmo, porque eles estavam esperando de Cristo, eles estavam esperando de que aquele Jesus seria o Messias, seria aquele que iria remir, essas palavras que ele usa. Mas quando eles viram que Jesus havia sido morto, eles voltam para a sua terra, eles voltam para a sua cidade, para a sua aldeia, que distava mais ou menos 20 estádios ali daquele lugar, ou seja, eles tinham uma caminhada de 2 ou quem sabe alguns dias ali para chegar na sua cidade, 2 ou 3 dias para chegar na sua cidade. Eles estavam andando, e quando eles chegam no meio do caminho, estão ali conversando entre si, aparece o próprio Jesus. Mas a Bíblia diz que eles estavam com os olhos como que cerrados, fechados, que eles não reconheceram a Jesus. Lucas capítulo 24. E então aí diz a palavra de Deus que Jesus começa a andar com eles. Aleluia. E Jesus começa a andar com eles, e ele diz assim: para onde é que vocês estão indo? O que é que aconteceu? E aí ele diz: tu és o único peregrino nessa cidade que não sabe o que está acontecendo. E Jesus disse: qual? Ele sabia, mas ele perguntou: qual? E aí eles começaram a dizer: olha, aquele que era a nossa esperança, aquele que falava que era poderoso em palavras e em obras, aquele que tinha testemunho, mas ele também ensinava, aquele que nós achávamos que seria o Messias, que viria, quem sabe, para remir o povo de Israel, para tirar o povo de Israel da situação difícil, da luta, da angústia. E aí a palavra de Deus diz que Jesus diz assim: ó homens nécios,
E aí a palavra de Deus diz que ele começa a conversar com eles e a explicar o que é que estava acontecendo. E a palavra de Deus diz que desde Moisés, Jesus começa a explicar, a dizer: olha, Moisés já falou de mim, aleluia, que haveria um que pisaria na cabeça da serpente, e quem sabe tantas outras passagens que ele foi citando todos, até os profetas, dizendo que o Messias havia de padecer e mostrando todas as coisas iam acontecer, e quando menos espera eles chegam na aldeia que eles tinham que chegar, e aí já era tarde da noite. Jesus se faz que vai mais longe. Não é um negócio que a gente não entende. Jesus se faz que vai mais longe. Ele sabia que ia entrar ali na casa, mas aí os homens dizem assim: olha, Jesus, entra aqui, homem, forasteiro, entra aqui para a gente comer alguma coisa junto, né? E a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que eles tinham que cuidar bem dos estrangeiros. Então fazer comida, dar alimento era coisa comum, não é verdade? É por isso que crente come, que é uma beleza, não é verdade? Porque onde a gente chega tem que ter comida, né? Chegava, vamos cuidar bem do forasteiro, né? Leva lá, faz comida, dá comida para ele. E a palavra de Deus diz que enquanto ele estava andando no caminho, os homens não reconheceram que ele era Jesus. Aleluia. Quando ele começa a abrir a Bíblia, eles não reconheceram que era Jesus. Aleluia. Quando ele passa e se faz que vai mais longe, eles chamam para entrar na casa dele, mas eles não reconheceram que era Jesus. Aleluia. Eles começam, preparam a comida para que eles jantassem, eles iam comer, eles ainda não reconheciam que era Jesus. Aleluia. Até o momento que o Senhor começa a partir o pão, e a palavra de Deus diz que quando ele partiu o pão, logo os discípulos olharam e viram que era o Senhor que estavam ali, e aí eles reconheceram, e a Bíblia diz que o Senhor desapareceu naquele momento, e aí eles ficaram dizendo: era por isso que quando ele falava, o nosso coração ardia. É por isso que quando, aleluia, ele vinha, quando ele estava passando, o coração ardia. Quando ele falava a palavra, o nosso coração começava a arder. Aleluia. Era porque eles estavam, irmãos, olhando a providência. É porque eles estavam esperando uma providência e não perceberam que Jesus estava com eles. Aleluia, que Jesus era com ele, que Jesus estava ali, andando com ele, comendo com ele, entrando na casa dele, falando a palavra dele. Escute o que Deus está dizendo nesta noite. Muitas vezes o seu coração está fechado porque você está esperando somente a providência. Aleluia, mas Deus está dizendo hoje: eu sou presente dentro da tua casa, dentro da tua vida. Enquanto você está esperando, correndo atrás de uma providência, Jesus é quem te guarda quando você sai de casa. É Ele que protege a tua casa, a tua família. É Ele que cura os teus. É Ele que levanta, aleluia, as mãos para cuidar da tua casa, da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Aleluia, porque o bom pastor está aqui neste lugar. Porque o pastor, aleluia, está aqui neste lugar. Aleluia, e quando a presença do Senhor, aleluia, ele diz assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele não vai te faltar na hora que você precisar do Senhor. Ele não vai te faltar quando você precisar. Aleluia, que Deus abra uma porta porque não tem saída. Aleluia, Ele vai providenciar para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas é melhor a presença dEle. É melhor você cantar louvores ao Senhor. É melhor você glorificar a Deus, adorar a Deus. É melhor você ser grato ao Senhor pelas coisas que Deus já tem feito na tua vida. E quando eu falo, irmãos, de gratidão, eu não estou falando de gratidão em
estou falando de gratidão em testemunhos, porque nós somos especialistas em dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu te agradeço pelo alimento, eu te agradeço, Senhor, pelo carro que eu ando, pela roupa que eu visto. Isso não é gratidão, isso não é uma verdadeira, isso é simplesmente uma oração de gratidão. Você adquirir um coração de gratidão vai muito mais além do que isso. Não é simplesmente você falar, não é adorar a Deus da igreja, o que dá um testemunho: olha, eu sou grato a Deus. Não. É quando você está na tua casa e você diz: Senhor, obrigado, aleluia, eu sou grato pelo que eu tenho, eu sou grato pelo carro que eu ando, aleluia, eu não merecia nada, mas o Senhor tem me dado, aleluia. Como nós estamos falando nessa noite, não é a providência, mas sim a presença do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque a falta, muitas vezes, irmãos, de uma porta aberta, quem sabe a falta muitas vezes de um pão, de um calçado, de um documento, algumas vezes tira a nossa paz. Se o Senhor habita em vós, se o Espírito do Senhor anda com você e está dentro de você, porque muitas vezes perdemos a paz, a alegria, angustiamos, porque não está chegando, o dinheiro não entra, as coisas não estão funcionando como eu queria, e Deus está dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o Jeová Rafa, aquele que cura, eu sou o Jeová Jireh, aquele que providencia, eu sou o Jeová Ra, eu sou o pastor, aleluia. Glorifica o nome do Senhor, não pela providência, mas pela presença de Deus na sua vida. Aleluia. Quando chegou no Salmo, no verso 26, aí o Espírito do Senhor me abriu os olhos. Aleluia. No Salmo 20, no verso 6, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu fui lendo no hebraico, e a palavra que ele diz assim, me seguirão, no hebraico é inerfune, que significa caça. É a mesma palavra usada para caçar. E quando eu troquei o verbo de seguirá para caçar, eu entendi o que o salmo estava dizendo. Ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas me caçarão. Tirando a presença do Senhor, a misericórdia e a vida te seguirá. Mas ela não só vai te seguir, ela vai te caçar onde você for. A presença do Senhor vai com você. Aleluia. Quem ama a presença do Senhor, aleluia, onde você estiver, ela vai te caçar. Aleluia. A bondade do Senhor vai te caçar, vai abençoar a tua casa, a tua família, os teus filhos, a tua vida. É o Senhor que vai te caçar. Você não vai precisar esperar e ficar chorando pela providência. Ama a presença, ama a presença, ama a presença. É a presença do Senhor. Fique de pé nessa noite em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos.